muito bem, né? Então, primeiramente, eu vou explicar o que que é isso aqui, né? Isso aqui é um conversor book. Então, primeiro, né? Isso aqui é um painel fotovoltaico. Então, a gente tem um painel fotovoltaico aqui de 20 watts. A curva dele, né? A curva dele aponta para 20 watts. Eu projetei ela para ser 20 watts. Aqui ele é de 36 células. Fiz algumas pequenas alterações no modelo próprio. Aliás, esse aqui é a versão, é a versão mais atualizada do PSIM, tá? E aqui eu estou pegando a corrente e a tensão do módulo, só para mostrar também em que ponto que ele vai estar operando, né? Nesse módulo, conectado a esse módulo, eu tenho um conversor book. Esse aqui é um conversor book. Eu vou estar operando ele como um carregador de bateria. E esse aqui é um modelo de uma bateria genérica, né? No caso aqui do P5, né? Ele tem um modelo de uma bateria que tem vários pontos aqui, vários dados. E para ele funcionar como se fosse uma bateria de chumbo, chumbo ácido, a gente estaria aqui com três células, né, em série, né, dessa bateria. E aqui no caso a gente está com uma capacidade de 7,2 ampere-hora dessa bateria também. Também eu posso escolher o estado de carga dela, se eu quiser colocar ela com carga de 100% ou de menos, cerca de 60%, 50%, eu escolho esse valor aqui. O interessante também é que aqui nessa simulação eu tenho que definir quais são umas curvas desse painel aqui, desse painel não, dessa bateria, né? E aqui a gente precisa dessas três curvas aqui, que são arquivos TXT, que vão ter que estar na mesma pasta dessa simulação. Essa pasta aqui vai ser essa aqui, ó, né? E aqui a gente tem, por exemplo, ó, uma dessas curvas que eu achei muito interessante aqui, ó, é o, nossa, eu nem sei o que é o CV, eu acho que é a tensão por célula, né, dessa bateria, em função do estado de carga dela, do state of charge dela. E aqui ele mostra que digamos, ela vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar num ponto aqui de mais ou menos 4 volts. Também tem outros dados aqui, ó, quer ver, ó? Vamos ver aqui, tem também a resistência dessa bateria, e é essa aqui, ó, a resistência dela no estado de carga e durante a carga e a resistência durante, cadê aqui? A resistência durante a descarga, que eu acho que é muito interessante. Então, durante a descarga, ela tem em torno aqui entre 80 e 60 mili, e durante a carga ela vai ter um pouco mais, né? Ela vai ter, digamos aqui, ela vai ter que 600 milha aproximadamente resistência durante a carga dela. Isso é muito interessante. Bom, eu preciso desses parâmetros aqui, né? Porque senão esse cara aqui não funciona. Dá para eu considerar isso aqui apenas uma fonte CC? Ah, dá, mas é legal você ter o modelo da bateria. E aqui a gente está chaveando com um PWM. Esse PWM é de 20 kHz. Aqui eu estou com um PWM de 20 kHz. Eu estou emulando aqui também uma saída, né, com um PWM com um pico de 255, que seria um PWM de 8 bits. Tá? Mas aqui isso aqui pode variar dependendo do microcontrolador. Aqui no curso eu também dou uma noção, né, do que vai mudar quando você colocar o seu controle digital. E aqui eu tenho dois PIs em funcionamento. Primeiro aqui em cima, um PI analógico, né? Um PI ideal, um PI que vai pegar o meu sinal, né? Ele vai pegar o meu sinal, vai passar ele por um cálculo aqui integral e proporcional. Inclusive, eu estou para fazer um vídeo só explicando o PI, porque sem querer, às vezes a gente usa o PI e não explica direito ele, né? E aqui embaixo, um PI digital. E aí eu vou explicar um pouquinho dos dois. Então, aqui em cima, primeiro a gente vai usar o PI analógico, né? E aqui eu vou estar com o PI analógico e eu vou desabilitar o meu PI digital só para facilitar a minha simulação e vou rodar esse cara aqui. Eu estou colocando, se eu não me engano, uma corrente aqui de referência de 1 ampere por carga, né? Então ele tem que pegar um painel de 20 watts, que vai ter uns 18 volts aproximadamente. A minha corrente da bateria é a corrente que eu quero de saída e eu consigo controlar ela utilizando o PI. Desse jeito aqui que vocês estão observando, ó. Essa aqui é a minha corrente de saída. Só que o valor dela que vocês estão observando, ela está num valor de cento e alguma coisa. Você olha assim e fala assim, pô, mas 102? Você não falou que era 1 ampere? Não, mas esse valor aqui é o que eu entendo. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer também. Esse aqui é um sensor de corrente. Eu estou medindo a corrente da bateria. Essa corrente vem em amperes. O que vai acontecer com essa corrente quando ela vier para cá, ó, quando ela vier para esse ponto aqui? Eu vou colocar um ganho nela que vai ser um ganho equivalente a um sensor de corrente
do tipo ACS 712 para 5 amperes. Então, esse ganho para 1 ampere, né, ele vai dar aproximadamente 102, 103 de unidade inteira para caber dentro de um Arduino, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. E então, o que que eu faço? Eu faço esse cálculo aqui justamente para ele já cair aqui dentro do jeito que eu quero, né? E aí, aqui os ganhos, esses ganhos aqui do PI, do integrador e do proporcional, eles vão ser ganhos que eu vou ter dentro do meu código também. Então, esse PI aqui, eu fiz de tudo para ele ficar de um jeito que eu posso facilitar a transferência dele para um Arduino ou para algum outro microcontrolador de preferência. Claro, você tem que conhecer o microcontrolador primeiro. Vocês viram que funcionou, né? Vocês viram que funcionou. Esse aqui, ele está saindo 1 ampere, ele está controlando em 1 ampere. Se você quiser ver aqui a corrente real dele, a gente coloca aqui, ó, e bate em pé e vamos rodar de novo. Eu vou mostrar que é a mesma, né? Vou mostrar que ela tá aqui, ó. Vou rodar de novo, né? E agora, isso aqui, ó. Vai aparecer ela aqui, tá vendo? É a mesma corrente, ela fica em torno de 1 ampere, ela tem essa oscilação por causa do chaveamento, mas ela fica em torno de 1 ampere. E essa oscilação aqui não vai ser prejudicial nesse nível aqui para a bateria, não. Uma outra coisa interessante também é que aqui, né, a gente tem também a saída do PWM. Eu vou mostrar aqui o que está acontecendo com o PWM. No caso, o meu ciclo ativo, ele está aqui trabalhando com em torno aqui de 160 mais ou menos. E esse aqui é o ciclo ativo que ele precisa, 165 aí por aí, né? Esse aqui é o ciclo ativo que ele precisa fazer para que, comparado àquela rampa, e a rampa dente de serra que está vindo nessa parte, que é uma rampa que vai de 0 a 255. Então, esse ciclo ativo aqui, ele tem aproximadamente aqui, ó, ciclo ativo de, vamos ver aqui, ó, 165, mais ou menos, 66, né, sobre 255. Esse ciclo ativo é de 65%. E aí a gente tem que ver qual que é a tensão que está no painel, que é na saída, né? A gente tem 13 volts aproximadamente, e a tensão do meu módulo é de aproximadamente aqui também, ó, de 19 volts. Se você pegar 19 por 13, né? 19 por 13 sobre 19,4 ali, né? Mais ou menos 19,4, vai dar aproximadamente isso aqui, ó, 67% mais ou menos, né? Que é o que a gente vai ter de relação do ciclo ativo. Claro, eu tenho que considerar também a perda da minha chave, que é algumas outras quedas de tensão. Bom, feito isso, então, né, a gente mostrando a simulação com o controlador analógico, olha, eu vou explicar então um pouco do controlador digital. E o intuito desse controlador é a gente colocar aqui dentro uma coisa o máximo de próxima possível de um Arduino. Então, vou dar um zoom aqui para vocês entenderem, ó. Esse aqui, ó, isso aqui é um bloco que a gente chama de, esse bloco aqui, ó, no caso, ó, ele é um bloco que a gente chama de C-block, não, chama não, né? Ele fica aqui na biblioteca do PSIM, fica aqui, ó, em Function Blocks, C-block, né? E o que que ele permite fazer? Permite você colocar entradas e saídas de qualquer natureza, tá? Pode ser número float, pode ser número inteiro, mas aqui dentro o que roda é um código. Esse código ele roda de três formas aqui. Ele pode rodar no momento em que, primeiro eu vou mostrar alguns aqui, ó, no momento em que começa a simulação, que é aqui, ó, nessa parte aqui, no momento em que termina a simulação, que é essa aqui, e no momento em a cada passo de simulação. Então, a cada passo, qual que é o passo da minha simulação? Só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, tá um reloginho aqui em cima. Aqui, ó. Nesse reloginho aqui, eu tenho meu passo de simulação. Ele é meio microsegundo, aqui 5 vezes 10 a menos 7. E aqui eu estou rodando até 60 milissegundos, né? E o que que eu quero mostrar com isso aqui? Esse cara aqui, ele tem uma amarração com esse valor de passo de tempo, né? Então aqui dentro eu vou rodar ele, né? Eu faço ele rodar operando como se estivesse dentro de um timer, de uma interrupção de um timer de um microcontrolador. Então aqui primeiro, ó, escolhendo as entradas aqui em cima, ó, eu consigo escolher quantas entradas que eu tenho que simulariam emulariam a entrada analógica e aqui a saída analógica.
ela emularia a saída do PWM. Só que aqui não vai sair o pulso PWM, não. O pulso PWM, ele sai na comparação lá com a triangular lá fora, é um periférico, né? Então aqui eu pego as minhas tensões de entrada. Primeiro, eu crio um código aqui para rodar a cada 100 vezes, então ele está emulando, está a 20 kHz, 100 vezes meio microsegundo, eu vou estar com 20 kHz de tempo de período aqui dessa fonte aqui. Em segundo, eu coloco aqui minhas entradas analógicas e essa questão que eu acho muito interessante, ó, que é a minha corrente da bateria, eu subtraio ela de 511. Por quê? Porque eu estou simulando que eu estou usando um sensor do tipo ACS. Pesquisa aí para vocês verem que vocês vão achar que a ACS é um sensor que funciona de 0 a 5 volts, né? De 0 a 5 volts de tensão de saída, ou seja, o 2,5 dele é 0 volts, e ele mede nos dois sentidos, ele mede tanto positivo quanto corrente negativa. E aqui eu coloco um ganho que pegaria minha corrente em amperes e passaria para ela para um valor inteiro, somando também para dar um offset que seria como se fosse o 2,5 da tensão dele. E eu estou usando esse 511 porque ele é a metade da escala da leitura analógica do Arduino. Então, para quem quiser saber mais disso, no curso eu falo muito disso, né? E aqui, então, primeiro eu declaro minhas variáveis, tá? Aqui minhas variáveis declaradas, uso essa variável timer para fazer o código rodar somente a cada 20 microsegundos, não, 50 microsegundos. E aí você pode estar se perguntando, mas Cláudio, por que que você está rodando a cada 50 microsegundos? Porque é o período do chaveamento do PWM. Mas por que que você está rodando no período de chaveamento do PWM? Porque se você está usando um timer para criar o PWM, você pode aproveitar ele para fazer o controle, né? E aqui, ó, é onde que está meu PI. Isso aqui que vocês estão vendo é o PI. O que que é o PI? Ele é um erro, né? Primeiro a gente pega o erro, subtrai a referência da bateria. Eu estou dividindo por dois porque eu já estou colocando os ganhos divididos aqui, ó. Eu uso uma operação que chama roll, né? Que ela divide sem ter que usar a divisão dentro do microcontrolador, porque senão a divisão é uma operação mais lenta. Depois eu faço o integrador aqui, ó, que é a integral do erro, e depois eu coloco no ciclo ativo a integral total aqui, ó. Vocês podem reparar que eu estou shiftando esse erro aqui, ó. Esse aqui é um shift de bits, né? Eu estou shiftando ele de 3 bits. Shiftar ele de 3 bits seria como se fosse dividir por 8. Mas como eu já estou dividindo ele por 2 aqui, então é como se ele estivesse dividindo por 16. Isso aqui, gente, é semelhante ao ganho aqui proporcional de 1/16 que eu estou usando aqui no meu microcontrolador, no meu PI analógico. E aí, claro, né, na saída que eu vou sair do PWM, que vai ser na mesma escala desse aqui, ó, de 0 a 255, ele vai aqui para o comparador aqui do PWM e vai funcionar. Bom, feito isso, então, vamos testar aqui como é que vai funcionar com o PI digital, né? Então, basta eu trocar aqui, ó, e colocar digital e agora é só rodar. Aqui, ó, esse é o resultado do analógico, né? Aqui ele deu um pouquinho diferente, deixa eu ver. Agora eu coloquei o digital. Ah, tá. Deu diferente porque agora eu desconectei o outro, né? Então agora eu vou colocar os resultados somente do analógico. Ó, primeiro, a minha corrente, ela tá ainda em 1 ampere, ó. Ele ainda tá próximo. Na verdade, ela tá com um pouquinho de erro. Isso aqui ainda é uma coisa que eu ainda tenho que fazer ainda com a galera lá do curso, né? Eu ainda tenho que consertar como que eu vou aproximar esse cara aqui de 1 ampere, porque ele ainda tá vendo? Ele tá com um erro aqui de uns 5%, né? Então isso aqui é uma coisa do próprio código mesmo que a gente vai fazendo. E aqui a gente está com o PI, né, com a corrente de referência e a corrente da bateria, né? E a gente gostou muito dessa simulação porque, assim, apesar dela não ter sido 100%, né, dele não ter chegado aqui no 100, aqui no 102, aqui cravado, ainda está em construção e a gente meio que assim, esse é um código que a gente conseguiria rodar tranquilamente no Arduino que ele funcionaria pelo menos do jeito que está funcionando aqui, né? Bom, no mais é isso, né? Ah, tá. Vou mostrar alguns outros resultados também que eu acho que é interessante, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, a potência do módulo. Esse módulo aqui agora, ele está saindo com mais ou menos uns 12 watts, né? 12, 13 watts, então 12,5 aproximadamente, 12,75. Esse é um módulo de 220 watts, né? 200, não, 20 watts, né? E ele não é obrigado a trabalhar em MPPT, então a gente está só carregando essa bateria, né? Isso aqui é uma coisa que, inclusive, eu estava conversando com um aluno lá que
Se eu for carregar a bateria, eu não vou necessariamente precisar de operar na máxima potência do módulo, né? Eu vou estar só controlando a corrente e, claro, eu não posso também exceder a máxima potência do módulo, então tem que também ter limite na hora de carregar essa bateria. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, ativem as notificações. Se tiver interesse, entra no grupo do Telegram e aguardem que teremos mais turmas do curso de eletrônica de potência avançada. E se você tiver interesse, participa porque é bacana. O pessoal está gostando muito. Um abraço.